Eu sou a Bruna, eu tenho 28 anos, descobri o lipedema em dezembro de 2020. Estava no Instagram procurando alguma coisa sobre vasinho na perna, né, para tratar, porque eu tenho muito. E aí eu vi uma foto de uma perna muito parecida com a minha, e aí comecei a ler, pesquisar sobre e vi que eu me enquadrava naquela doença. Eu sempre fiz dieta. Na verdade, eu faço dieta, assim, com acompanhamento com nutricionista desde os 15 anos, 14, 15 anos. Mas eu sempre fui fina, né, assim, cintura, do tronco para cima, eu sempre fui mais fina. E o braço não era tão grande assim, começou a aumentar gradativamente, né? Era mais as pernas. Sempre fiz atividade física, sempre frequentei academia, sempre assim nessa luta. Eu percebia que tinha alguma coisa diferente. Eu até desconfiava, assim, de trombose. É assim, a grosso modo. Eu devo ter alguma trombose, algum problema vascular, por ter muito vasinho na perna, a perna ter muito inchada. Falei, eu devo ter alguma coisa. Os hematomas eu tenho desde criança. Desde criança eu tenho os roxos. Já fui no médico, o médico não sabia me dizer do que era. E daí o peso e o formigamento. Sempre tive também. Não me lembro uma época que eu não... Então, assim, como eu tenho hoje que eu tenho lipedema desde os 9, 10 anos, porque vendo foto antiga agora, eu consigo identificar, né? Muita dor mesmo, um inchaço terrível, já não conseguia calçar sapato fechado, sabe? Só de chinelo, rasteirinha, porque nada entrava no meu pé. Dificuldade para roupa, porque eu tenho que comprar 2 números maiores, porque não passa, nada passa na minha perna, calça skinny, então não posso. Só uso pantalona ou flare. Eu tava indo pra academia, eu tava fazendo dieta, eu tava bonitinha. Mas, assim, é aquela dieta que a gente sabe que não é dieta para quem tem lipedema. Que eu comia pão integral, eu tomava iogurte, carne vermelha. Não, nada que a gente possa, né? Queijo branco. Uma dieta bonitinho, né? Para pessoas que não têm lipedema. Mas por isso que eu tava com a cintura tão fina e com a perna extremamente inflamada, muito dolorida, muito inchada. E aí eu parei, falei, pra quê? Tá resultado mesmo. Eu engordei muito, eu engordei uns 20 quilos. O lipedema dobrou praticamente de tamanho, ficou muito pior. Melhorou, eu acho que assim, uns 60% o peso nas pernas, as dores, os hematomas praticamente desapareceram. Olha que interessante. O inchaço diminuiu muito, que diferença. Eu sentar e levantar do chão, assim, sem dor na perna, sem a perna estar dormindo, formigando. Totalmente diferente, sabe? Eu saio do trabalho, ou parece que é outra perna. A perna leve, normal. Não é aquela sensação de exaustão que eu tava 3 meses atrás. Eu saí do trabalho me arrastando. Tanto é que eu saí do trabalho, vinha pra casa e ficava na cama. Jantar e voltava pra cama. Final de semana deitado o dia todo. Muita dor, muito inchaço. A disposição, o sono, porque eu não tava conseguindo dormir bem. Não dorme. Aí você virava de lado, uma perna esmagava a outra, assim. Não tem como. Não tava horrível. Horrível, assim. Então, nesse aspecto, melhorou, assim, quase que 100%. Quase sem dor. Quase zero dor. Se eu não tivesse parado e recalculado a rota, ia estar... Eu nem sei como que eu ia estar hoje. Pra quem tá descobrindo agora, que busque tratamento. Que não deixe pra lá. Dê o máximo, se ame bastante a ponto de querer cuidar de você. Porque você é a sua casa, seu corpo é a sua casa, morada. Você tem que estar bem. Oi, Flor, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula. Eu me chamo Josefa, sou nutricionista, portadora de lipedema, igualzinha a você. E nessa semana eu vou te mostrar que é possível diminuir a circunferência do quadril, das pernas ou dos braços em 21 dias controlando o lipedema. Eu vou te mostrar os erros que podem estar atrapalhando as suas tentativas de reduzir o seu peso ou suas medidas. Vou te explicar o que é lipedema, também vou te mostrar os primeiros passos para você entender como controlar a inflamação do lipedema através da alimentação. Juntas, nós vamos preencher um questionário que vai te dizer as chances de ter essa doença. E eu sei que toda a frustração de já ter tentado de tudo para emagrecer e perder medidas faz com que você não acredite que isso seja possível de acontecer. Afinal, como conseguir perder aquele peso que nenhuma dieta, nenhum exercício ou até cirurgia foi capaz de retirar? Para ser honesta com vocês, eu também, mesmo sendo nutricionista, não conseguia ter resultados bons antes de descobrir que tinha lipedema e fazer um tratamento específico, mas eu vou mostrar que sim, é possível não só reduzir o peso, como também todas as dores que o lipedema causa em você. Descobrir que tinha lipedema e fazer o tratamento adequado
foi o que permitiu histórias como essas. Eu sou de Uberlândia, Minas. Eu tenho 46, muitas dores nas pernas. Andava um pouquinho, parecia assim, que eu tinha subido um morro. Eu não tinha mais ânimo pra fazer nada. Eu não tinha uma vida social, eu não tinha posição, eu deitava de bruço, eu deitava... Meu nome é Elaine, né? Moro no Japão. Era muitas dores na perna, e algo começou a ser insuportável. Que eu deitava pra dormir, eu ia virar, eu não conseguia mais virar a perna. Ai, é algo terrível. Tinha ânimo, cansada o tempo todo, com dor de cabeça. Meu nome é Alda, tenho 44 anos, sou de Assis Chateaubriand, no Paraná. Eu comecei a travar as pernas, conseguia andar, dor no quadril. Aí eu deitava na minha cama e eu não conseguia virar na cama de noite. Era dor nos braços, era dor nas pernas, era dor por todo lado. Já era grau 3, né? Eu tava ali num estágio deprimente mesmo, já tinha desistido de tudo. E as minhas pernas, quando eu olhava no espelho, eu falava que ela estava mutante até. Tão grande, tão monstruosa que ela tava. Só que aí começaram a doer demais, a ponto de eu não estar conseguindo nem subir escada. Tenho 40 anos, sou do interior de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto. Custava vestir 36. Quando eu vesti minha primeira calça jeans 36, que meu sonho era pôr uma calça jeans adolescente, né? Eu coloquei uma leg de lã por baixo. Eu fiz um tratamento estético, fiz um pacotão, assim, gastei um bom dinheiro, que eu falei assim... Ai, agora eu emagreci, eu vou ver resultado. E aí eu fiz carbox, eu fiz criolipólise, tudo sem saber que era lipedema. E o que aconteceu? Me deu efeito rebote. Eu perdi muito volume, que eu fiquei magra. O aspecto das minhas pernas pioraram muito. E a minha vontade era jogar tudo pro alto e falar, nada adianta pra mim. O que eu vou fazer? E aí foi melhorando tudo, né? No terceiro dia, eu levantei, assim, do jeito que eu levantei, eu fui subir uma escada, eu dei assim, falei, gente, não tô acreditando. Aí eu deitei na cama, aí a hora que eu deitei, eu comecei a esticar as pernas, sabe? Fazer assim, pra frente, pra trás. E minhas pernas não doíam. Não, eu tava assim, né? Realizada com aquilo. Tô muito bem. Eu consegui andar um quarteirão sem dor. Assim, pra mim, eu poder caminhar um pouquinho assim do que eu já caminhava e sentir dor e não sentir a dor foi muito importante. Foi o diferencial na minha vida. Acho que em uma semana eu já não tava mais sentindo dor. Praticamente um mês só. Não tenho cansaço, nada. É outra coisa. Hoje eu tô bem. As minhas pernas parecem que voltou. Eu não tô sentindo tanta dor mais. E assim, eu consigo abaixar, levantar, andar. Meu ânimo melhorou. Em 15 dias eu já enxergava algo. Era bem visível. Perdi 50, mas parece que foi 100. Foi uma mudança não só física, né? O que mais me toca foi o amor próprio. Eu ter conquistado isso foi tudo. Mudou completamente a minha disposição. Uma coisa que me emocionou muito depois de muitos anos foi vestir uma calça e um vestido tamanho M. Mas antes, para vocês entenderem como eu consegui ajudar tantas mulheres como essas, é importante você primeiro entender como a nutrição entrou na minha vida, pois foi somente através dela que eu descobri o que era lipedema e como fazia para tratar essa doença inflamatória. A verdade é que eu sempre fui muito magrela, com as minhas pernas muito finas, até os 11, 12 anos, que foi quando eu menstruei pela primeira vez. A partir dessa fase, duas coisas começaram a me incomodar. Primeiro, que eu passei de ser aquela menina magrela para ser a irmã mais gordinha, e se isso ainda não bastasse, já naquela idade as celulites começaram a aparecer, o que não é normal para uma pessoa daquela idade. Naquele momento, eu comecei a tentar de tudo para emagrecer e fiquei literalmente viciada em todo tipo de dieta, principalmente naquelas dietas de revista, que tinha uma capa de um antes e depois com uma mulher mostrando o cardápio que fez ela ter aquele resultado. Cada semana era um título diferente. Dieta da sopa, dieta do ovo, dieta do suco seca a barriga e, claro, nunca funcionou. Às vezes eu até emagrecia um pouquinho, mas a celulite nunca melhorava. Ela estava sempre lá me incomodando. Em 2003, eu passei no vestibular e entrei para a faculdade de agrimensura. Muita gente não sabe, mas essa foi minha primeira profissão. Nessa época eu tive meu primeiro filho, Vitor Hugo, e o meu corpo continuava daquele jeito, com sobrepeso, celulites. Eu tinha muita vergonha do meu corpo. E somente depois de me formar e conseguir o meu primeiro emprego na área de mineração, foi que eu consegui guardar um dinheiro para começar a tratar esse problema com a ajuda de um endocrinologista, onde eu até tomava alguns remédios que hoje nem são mais comercializados. Durante esse processo de emagrecimento, eu acabei encantada pela nutrição. Por gostar de números, eu adorava contar as calorias que eu gastava e quantas eu poderia comer para não engordar. Eu me apaixonei por esse processo.
Foi aí que a nutrição começou a entrar na minha vida. Nesse momento da minha vida, eu decidi dar um basta em um relacionamento abusivo e eu me vi tendo que voltar para a casa dos meus pais. Eu perdi meu emprego e eu entendi que estava no momento de seguir o meu sonho, que era fazer nutrição. Então eu voltei a estudar, enfrentei o vestibular novamente. Como eu não tinha muito dinheiro, eu precisei fazer o Enem para conseguir o FIES. O dinheiro que eu tinha guardado dava para pagar apenas 6 meses de faculdade e depois eu teria que conseguir algum financiamento, senão eu ia ter que parar de estudar. No fim deu tudo certo e eu consegui concluir a faculdade de nutrição que eu tanto desejei. Nessa época, eu já estava em outro relacionamento esperando meu segundo filho, o Bernardo. Nessa gestação aconteceu algo diferente da primeira. Eu ganhei muito peso e o meu quadril ficou gigante. E a celulite, que já era muita, piorou. Quando o Bernardo parou de mamar aos 4 meses, já estava na hora de começar a atender pacientes. Mas naquele momento eu não tinha coragem, afinal eu estava muito acima do meu peso. Então, antes de começar a atender, eu decidi fazer uma nova dieta, sem saber ainda o que era lipedema. Eu consegui emagrecer bastante, mas as pernas permaneceram grandes e cheias de celulite. Nessa altura da minha vida, eu nem ligava mais. Eu não sei se você se sente assim, mas são tantos anos vestindo calça jeans, vestido ou saias longas que eu nem me enxergava mais em outra realidade. E na verdade, eu não estava como eu gostaria, mas eu senti que já dava para começar os atendimentos. O começo foi muito bom, deu muito certo e em pouco tempo de consultório eu já tinha me tornado referência em emagrecimento na minha cidade. Além de ter resultado com minhas pacientes, eu também tinha conseguido emagrecer uns 20 quilos depois da gestação. O problema foi perder peso no quadril e nas pernas. Eu não conseguia perder mais peso nem medidas. Na época, eu pesava 80 quilos e nunca consegui sair desse peso até descobrir que eu tinha lipedema. Eu confesso que naquela época tinha dias que eu me sentia muito mal, porque a minha aparência não era o que as pessoas de fato esperavam de uma nutricionista. E isso me frustrava. Afinal, eu comia a mesma coisa das minhas pacientes e não tinha resultado. E pior que não ter resultado é ganhar 3 quilos da noite pro dia só porque comeu uma fatia de pizza, por exemplo. Apesar da minha dificuldade de perder peso, o que me motivava era ver os resultados das minhas pacientes. Em menos de 2 anos de consultório, as minhas pacientes já tinham perdido mais de 1 tonelada de gordura. Isso mostrava que eu realmente estava no caminho certo. Tudo começou a mudar para mim quando uma paciente me procurou, perguntando se eu conseguiria atender ela, que ela era portadora de uma doença chamada lipedema. Eu falei que sim, mas eu tinha confundido o lipedema da paciente com o linfedema, que eu tinha estudado na época da faculdade. Ela me relatava dificuldade para emagrecer, muitas dores nas pernas, sensação de peso, muita celulite e resumia o seu caso em uma perna mutante, pois ela nunca tinha visto nada igual. Então eu fui estudar, dediquei muito do meu tempo e fui aprofundando todos os detalhes dessa doença, dedicando dias e noites, aprendendo cada detalhe, traçando caminhos e tratamento. Foi só assim que eu entendi como eu ia conseguir tratar ela. O resultado dela foi fantástico. Em poucos dias, ela percebeu redução nas dores, no inchaço e em poucos meses depois já tinha perdido 50 quilos, melhorando a inflamação ao mesmo tempo que ela ia emagrecendo. Depois de mais ou menos uns 6 meses que eu estava tratando ela, pasmem meninas, 6 meses vendo ela no meu consultório toda sexta-feira, foi que eu descobri que também tinha lipedema. E aqui fica até um alerta para você, como a gente se acostuma até com o que não é bom. Eu tinha todos os sintomas que ela tinha, mas na verdade eu já tinha me acostumado com eles. E mesmo estudando dezenas de artigos onde citavam os sintomas, tendo todos os sintomas, eu não percebia. Será que você também já se acostumou com seus sintomas? Um dia, eu estava lendo um artigo que falava de pés gelados. Nessa altura, eu já sabia dos pés gelados, mas eu acredito que talvez eu estivesse extremamente focada. Então eu falei, peraí, pés gelado? Os meus pés são extremamente gelados. Celulite, dificuldade para emagrecer, dor nos braços, pronto, eu tenho lipedema. E então eu mandei uma foto das minhas pernas para essa minha paciente e ela perguntou se era mais uma paciente com lipedema. E eu expliquei para ela que não, que na verdade eram as minhas pernas. E foi um choque. Ela falou que não imaginava porque sempre me via de calça ou vestido longo. Foi um misto de sentimento. Ao mesmo tempo que eu pensava por que comigo, eu dava graças a Deus porque eu descobri que nunca tive culpa de não ter conseguido resultados. E naquela altura eu já sabia como tratar. Isso me trouxe a
alívio também. Desde então, eu passei a aplicar em mim todos os protocolos que tinha usado nela e em outras pacientes. Afinal, nessa altura eu já tinha várias pacientes com lipedema e como elas, eu também tive um excelente resultado. E foi aí que eu fui estudando cada vez mais, aplicando, aprimorando meus protocolos, colocando em prática um verdadeiro método para esse tratamento. Para vocês terem uma ideia, já tive centenas de mulheres atendidas com excelentes resultados, diminuição das dores, melhora da inflamação e emagrecimento, resultado em toneladas de peso perdido desde que comecei a aplicar um método com protocolos específicos para o lipedema. O processo inteiro eu eliminei 8 quilos e perdi 10 centímetros no quadril, abdômen foi 8 centímetros e o que mais me deixou satisfeita mesmo, muito grata pelo trabalho dela, foi porque eu consegui uma estrutura de corpo que hoje me deixa feliz, sabe? A gente vê ela falando e você tem o mesmo acolhimento que você espera, põe no colo, ela já passou por tudo, ela sabe. A gente fez 21 dias, eu cheguei a perder 3, 4 quilos. De quadril, 10 centímetros de quadril. Hoje eu tô usando blusas, casaco, camisa que não entrava no braço. Quando eu medi a minha coxa, eu tinha perdido 10 centímetros em cada coxa. Meu quadril, minha cintura, 2 centímetros. Meu joelho, 5 centímetros. É a mesma coisa assim quando você encontra uma luz no fim do túnel. Foi esse sentimento que eu tive quando eu conheci ela. E esse método da Josefa me abriu de novo um caminho de luz, porque eu estava na escuridão e não sabia. E depois de tantos relatos de agradecimento como esses, eu entendi que eu tinha encontrado meu propósito de vida, que era ajudar milhares de mulheres que sofrem a vida toda tentando de tudo, sem resultado, porque não sabem que tem lipedema e não sabem como tratar corretamente essa doença. Tratar de forma errada faz com que elas piorem a doença e fiquem frustradas, achando que a culpa é delas, sendo que não é. Então hoje o meu propósito é estender a mão para você. Então agora vamos lá. Eu entendo perfeitamente que você já fez várias dietas para emagrecer, diminuir a circunferência das pernas, quadril. Eu tentei isso a minha vida inteira e confesso que no desespero eu cheguei a tomar remédio para emagrecer, porque eu achava que era a única solução para tratar uma obesidade que nunca foi obesidade. Se a gente analisar pela prática, quando você pensa em tratar o lipedema, logo você pensa em dieta, ok? E quando a gente fala de dieta, se você fizer uma busca rápida na internet, vai encontrar várias soluções. E eu tenho certeza que você já tentou colocar em prática algumas dessas buscas. E eu sei justamente porque antes de ser nutricionista eu fiz muito isso. Mas eu vou te mostrar alguns dos maiores erros que você e eu fomos levados a cometer quando a gente aceitou essas sugestões de dieta. Então, como funciona? Erro 1. Inclui o pão integral. Por que é errado? Ainda que contenha fibras, ele também tem o glúten, o que para nós portadores de lipedema é extremamente inflamatório. Erro 2. Você passou a usar adoçante sucralose. E por que ele não é bom? Porque ele é um adoçante artificial que o nosso organismo não reconhece como bom ou como ruim. Então ele não absorve e nem elimina, acumulando no nosso corpo, aumentando a inflamação. O erro 3. O seu lanche da tarde passou a ser iogurte com granola. Embora pareça super saudável, a granola tem açúcar. E o iogurte, além de ter açúcar, ele tem um alto teor de lactose e caseína, que também causa inflamação para nós portadores de lipedema. Erro 4. Cortar a janta. E por que é errado? Você restringe achando que vai ter mais resultado, mas no dia seguinte tem muito mais fome e acaba buscando alimentos calóricos. Se você ganhar peso, o seu lipedema também vai piorar. Erro 5. Você começou a comer queijo Minas. E por que é errado? O queijo Minas, diferente de outros queijos, ele tem uma grande quantidade do carboidrato do leite e a proteína do leite, o que aumenta a nossa inflamação intestinal. Erro 6. Fazia uma refeição livre no final de semana. Essa refeição livre é sempre feita com alimentos altamente palatáveis, ou seja, tudo que você não estava comendo durante a semana. Mesmo que nas calorias estejam ok, são alimentos que vão te inflamar e trazer o aumento de peso também. Erro 7. Fazer jejum intermitente. E por que é errado? Você acredita que por estar fazendo jejum, quando estiver na janela alimentar, você pode comer o que quiser, mas aí você come os alimentos que aumentam a sua inflamação e acaba não tendo resultado. Não é o jejum que vai resolver, mas sim a qualidade dos alimentos que você comer na janela alimentar. Erro 8. Fazer restrição calórica. No lipedema, não adianta restringir as calorias, e sim melhorar a qualidade delas. O erro 9.
comprar produtos light. E por que isso não funciona para nós? Produtos light têm obrigatoriamente um valor calórico menor, mas ainda assim não são livres de ingredientes inflamatórios na sua composição. Erro 10, tomar refrigerante zero. Embora não tenha açúcar, o refrigerante zero ele tem uma quantidade significativa de sódio, o que contribui muito para a piora do nosso inchaço. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: quantas vezes você teve resultado com dietas que cometiam algum desses erros? Ou se teve resultado só da cintura para cima, quanto tempo você conseguiu manter? Quando a gente fala do lipedema, a dieta para emagrecer não funciona e você vai entender por quê. Flor, pensa comigo. Você já ouviu falar que farinha branca é prejudicial, né? E já ouviu falar que semente de chia faz super bem, pois é fonte de fibras e tem ômega 3. Agora pega a farinha de trigo para fazer um pão e acrescenta um pouco de semente de chia. O pão vai ser saudável? Claro que não. Então agora a gente vai mergulhar nesse assunto para que você possa entender porque a vida toda as dietas que você fez não funcionaram. Você nunca teve culpa. Você só não sabia que era lipedema. Afinal, você não tinha informação. E para compreender tudo, primeiro você precisa entender o que é de fato lipedema. Só assim tudo vai fazer sentido para você. Lipedema é uma doença crônica que acomete na maioria das vezes mulheres. Tem casos em homens, mas é mais raro. Ela é caracterizada pelo acúmulo desproporcional de gordura, ou seja, a gordura se deposita nas pernas e nos braços, poupando sempre as extremidades, que são os pés e as mãos, e o nosso tronco. O lipedema também é bilateral, ou seja, se eu tenho lipedema na perna esquerda, eu terei lipedema na perna direita também. A mesma coisa no braço. Um ponto muito importante sobre o lipedema é que essa doença não tem cura e é progressiva, ou seja, vai piorando com o tempo se você não tratar. O lipedema, quando não tratado de forma correta, pode afetar até a sua mobilidade. Eu já atendi pacientes que tinham dificuldade de entrar no carro, de calçar um tênis ou até mesmo de se limpar, por estarem com a mobilidade afetada devido à inflamação. E eu gosto muito de deixar bem claro que nós somos mulheres e temos nossa vaidade. Então a gente não pode falar que não é por estética. É sim por estética. A gente não usa shorts, não usa biquíni, não vai na piscina, se esconde em roupas longas, mas acima de tudo precisa ser também pela saúde, porque estamos falando de uma doença crônica e progressiva, que não tem cura. Então se a gente não tratar, ela vai sempre piorar. Mas a boa notícia é que existe sim um tratamento muito eficaz e super acessível feito através da alimentação. Então, para nós, portadoras de lipedema, a única saída é aprender a tratar corretamente para termos de volta a nossa qualidade de vida, nossa autoestima e não se sentir mais julgada pelos outros por nunca ter conseguido resultado. A mulher com lipedema, ela tem a sensação que tem dois corpos em um. Então, da cintura para cima, ela é muito magra e da cintura para baixo, as pernas são gordas. E quando faz dieta ou até mesmo bariátrica, as pernas ou braços permanecem sempre da mesma forma. Isso porque o tecido adiposo do lipedema é diferente do tecido adiposo normal. É uma gordura acompanhada de tecido fibroso, causado pela inflamação. Essa fibrose causa dores, sensação de pernas pesadas, que é causada pelo edema ortostático, que é quando a gente tem um acúmulo de líquido nas pernas devido a uma lentidão do sistema linfático. A paciente com lipedema também apresenta hematomas e roxos, que a gente nem sabe de onde veio, devido a uma fragilidade capilar. Outros sintomas também são pés gelados, falta de energia, de libido, além da dificuldade enorme de emagrecer. O lipedema é uma herança genética, então provavelmente se você procurar na sua família, vai identificar outras mulheres com a doença. Ou não, pois às vezes a pessoa pode já ter falecido ou então não ter desenvolvido porque o estilo de vida delas eram bem diferentes da atualidade. Desde que você tenha uma predisposição para desenvolver, basta ter um gatilho, que pode ser hormonal, puberdade, gestação ou menopausa. Também pode ter o gatilho da alimentação. E ainda, o lipedema pode se desenvolver depois de um trauma ou estresse muito forte. Eu tive 2 gatilhos para o lipedema, a puberdade e a minha segunda gestação. O lipedema não é uma doença nova, tampouco uma doença da moda. O lipedema foi descrito pela primeira vez em 1940 por 2 médicos vasculares, como você pode ver nesse artigo. Mas até então se falava muito pouco sobre o lipedema e por isso essa doença é tão confundida com obesidade e linfedema. É muito importante aprender a diferenciar o lipedema de linfedema e obesidade,
pois só assim você vai conseguir ter um tratamento assertivo através da alimentação. Quando a gente fala de linfedema, estamos falando de uma doença que é caracterizada pela obstrução dos vasos linfáticos, resultando no acúmulo de líquido. Então estamos falando da linfa, que é um líquido que transporta e remove várias substâncias do corpo. Uma forma simples de diferenciar linfedema de lipedema é que o linfedema ele pode ser unilateral, além de acometer as extremidades, como mãos e pés. Já a obesidade é caracterizada pelo índice de massa corpórea, IMC, igual ou maior que 30. Então, quando eu pego o peso da paciente e divido pela sua altura ao quadrado, eu tenho um valor. E quando esse valor dá de 30 a 34,9, estamos falando de obesidade de grau 1. De 35 a 39,9, de grau 2. E quando é acima de 40, temos então o grau 3 ou obesidade mórbida. Um ponto importante que ajuda a diferenciar o lipedema de obesidade, além da distribuição que é proporcional, é a diferença no tecido adiposo. Vamos analisar essa foto juntas. Nessa imagem é possível ver quantos nódulos tem nela. Então, quando eu falo dos nódulos, é exatamente isso que tem nas nossas pernas. Se vocês apertarem as pernas ou braços, poderão sentir esses nódulos. Além disso, tem uma fibrose, que é um emaranhado, que nada mais é que um tecido cicatricial, ou seja, a cicatriz da inflamação, e até mesmo pontos de necrose. O fato é que a gordura da obesidade não é sensível ao toque, diferente da gordura do lipedema. Nós, mulheres com lipedema, somos extremamente sensíveis ao toque. Eu, por exemplo, sempre que meu esposo aperta meu braço, eu sinto muita dor. Ele sempre me chamava de fresca e falava que não tinha apertado tão forte assim. Porém, hoje eu sei que trata-se de uma sensibilidade causada pela gordura inflamada. Outro ponto importante é que o lipedema não é obesidade, mas ter sobrepeso ou obesidade associada ao lipedema contribui muito para a piora da doença. E pode ocorrer também em casos mais graves o lipolinfedema, que é quando a paciente tem um lipedema associado ao linfedema. Agora eu quero falar com você um pouco sobre o diagnóstico do lipedema. O diagnóstico do lipedema é feito por um vascular e não existe um exame padrão ouro para o diagnóstico. Ele é clínico. O médico vai ouvir a história da paciente e observar os sinais e sintomas, mas é importantíssimo que ele conheça lipedema. Eu tenho vários casos de alunas que relataram ter ouvido que não existe lipedema e também que a paciente estava gorda, para ela parar de inventar a doença e ir emagrecer. É triste, mas acontece por falta de conhecimento. A boa notícia é que hoje existe uma maneira de você saber se seus sintomas se assemelham com a doença, feito por uma autoavaliação, te dando um direcionamento através da interpretação dos sinais e sintomas, pois a grande maioria das portadoras de lipedema fazem o autodiagnóstico. Afinal, a parte mais importante do diagnóstico é a sua história. Sabe aquela história que são sempre muito parecidas? Menstruei, minha perna começou a ficar grossa, engravidei, entrei na menopausa, o meu quadril ficou enorme, ganhei muito peso e celulite. Ou ainda, perdi alguém, sofri um trauma e tudo começou? Então, exatamente a sua história que ajudará a fechar o diagnóstico. E por isso eu falo que a gente sempre sabe quando tem, pela história e pelas tentativas sem resultado. Então agora eu vou explicar como esse questionário de autoavaliação funciona e no final da aula eu vou deixar ele disponível para você fazer a sua própria autoavaliação. Vamos lá então? Bom, meninas, então eu vou fazer o questionário com as minhas respostas. E aí, quando vocês forem fazer, vocês vão adaptar com as respostas de vocês. Mas é só para vocês poderem entender realmente como que vai funcionar ele. Então, ele é um questionário que ele foi feito, elaborado por 2 vasculares que são referências no mundo hoje, são brasileiros, em tratamento de lipedema. Aqui no finalzinho você vai conseguir ver a referência, se quiser pesquisar sobre eles, tá? Mas ele vai te dar o direcionamento. Então, ele traz o quê? Um resultado com uma probabilidade. Isso não é um diagnóstico médico, tá? Não é válido. Mas ele traz uma probabilidade de, sim, é lipedema, tem chance de ser, ou então não tem nada a ver com lipedema, tá bom? Então, ele é baseado em quê? Quando eu falei sobre o diagnóstico, eu falei que o diagnóstico é feito através da sua história. E a sua história, ela é feita através dessas perguntas e respostas. Então, a partir do momento que você vai respondendo, você vai montando a sua história. E é isso que o médico vai ouvir de você, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta que vai ter no questionário é: você sente que tem algo errado nas suas pernas, mas não sabe o que é? E aí, a gente tem várias opções aqui de respostas. Então, por exemplo, sim, minhas pernas são grandes, parecem colunas, troncos de árvore e tenho gordura no tornozelo. E aí tem uma pontuação se no seu caso for essa, tá? A outra possibilidade, sim, minhas pernas são maiores comparadas ao restante do meu corpo.
sim, minhas pernas são grandes e desproporcionais ao restante do meu corpo. E a outra opção é, não, minhas pernas estão bem. E aí, de acordo com as pontuações, você vai somar lá no final. No meu caso, é o número 2, porque eu não tenho a gordura no tornozelo. O meu lipedema eu já mostrei pra vocês várias vezes que ele é o tipo 2, então eu não tenho gordura ali, tá? Então, no meu caso aqui, vai ser a letra B. A segunda pergunta. A parte de baixo do corpo é maior e desproporcional ao tronco, ou, né, a parte superior ali do corpo? E aí, você vai analisar, tá? Então, aqui tem algumas opções, ó. Letra A, sim, a parte de baixo do meu corpo é desproporcional à parte de cima, né, do tronco. O tamanho da calça é 3 vezes maior que o tamanho da minha camisa. Isso é importante para você começar a analisar. E aí, a opção B, sim, meu corpo inferior é discretamente desproporcional ao meu tronco, ou a parte de cima. O tamanho da minha calça é de 1 a 2 vezes maior que o tamanho da minha camisa. A opção C, não, a parte de cima do meu corpo ou tronco é maior que a parte de baixo. O número da minha camisa é maior que o número da minha calça, tá? E aí, a outra opção é que não. Então, sempre vai ter alguma opção que é bem próximo e outra que não vai ter nada a ver com a característica do lipedema. No meu caso também é a letra B. Então, aqui, com a pergunta 1 e a 2, eu já tenho 3 pontos somados. Na pergunta número 3, vai perguntar se você tem problema para perder peso, que é uma característica nossa, né? Principalmente na parte de baixo do corpo. E aí, a opção A, sim, não consigo perder peso, principalmente nas minhas pernas, coxas, quadril ou braços, que parecem sempre aumentar. A opção B, sim, tenho muito e só parece perder peso no tronco, parte de cima do corpo, frequentemente excluindo os braços. E aí, a letra C, não, né, que você não responde com dietas ou exercícios. E aí, a letra D, que você não tem nenhum problema ali. Então, você vai adaptar de acordo com você. E pra mim, com certeza, vai ser a letra A. Então, aqui, eu já tô somando 5 pontos, tá? Aí, a pergunta número 4. Durante a puberdade, ou seja, quando você menstruou a primeira vez, você ganhou peso, principalmente nas coxas, pernas, quadris, nádegas ou braços? E aí, a mesma coisa, tem várias opções. E a letra A, sim, ganhei muito peso durante a puberdade, principalmente nas minhas coxas e pernas, quadris, nádegas ou braços. E a minha realmente é essa, tá? E aí, eu já vou até selecionar aqui, que a letra A e a letra A me traz 2 pontos. Então, aqui eu já tô somando 7 pontos, tá? Agora, número 5. Durante ou logo após a gravidez, então, para quem já tem filho, né, fazer essa reflexão. E pode ser durante a gravidez ou a amamentação. Se você ganhou peso ou teve mudanças nas suas coxas, pernas, quadris, nádegas ou braços. Então, sempre vai dar a opção de todo local, tá, que você tem o lipedema, que tem a possibilidade de ser lipedema. E aí, a opção A, sim, ganhei muito peso, mais de 23 quilos, principalmente nas coxas, pernas, quadris, nádegas, enfim, logo após a gestação ou a amamentação. E aí, tem a segunda opção, que é se você ganhou entre 16 e 23 quilos, tá? A outra opção é quando você não ganhou, né? O que você ganha normalmente mesmo ali, de cerca de 11 quilos. E a outra opção é que você não ganhou nada de peso. E no meu caso, é a letra B, tá? Então, aqui já são 8 pontos, porque a letra B aqui é 1 ponto só. Depois, número 6, pergunta sobre a menopausa. E aí, pra mim, eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu não entrei na menopausa. Então, pra mim, claramente, eu já considero 0 pontos, né? Permaneço com 8. Depois, número 7, é uma pergunta relacionada com dor. Então, se a pergunta é bem simples e direta, suas pernas doem? E aí tem as possibilidades, né? Sim, minhas pernas são muito sensíveis, são dolorosas, ou sinto queimação mesmo quando não são tocadas, tá? A letra B, sim, minhas pernas são dolorosas e incômodas com qualquer toque. Aí a C, às vezes, e a D, não. No meu caso, é a letra B, então eu somo 2 pontos, tá? E aí, então, já vamos para 10 pontos. E aí, o número 8 vai perguntar se você tem inchaço nas pernas. E aí, a opção A é sim, minhas pernas parecem inchadas quase o tempo todo, ficam piores no calor, isso é um ponto importante, tá? E quando úmido, e o inchaço não melhora ao elevar as pernas, tá? Isso é importante.
Aí a letra B também, sim, minhas pernas frequentemente parecem inchadas, mas às vezes melhoram com a elevação, o inchaço ocorre dos dois lados. Outro ponto importante, porque lembra que eu falei que o lipedema é bilateral? Então isso é importante. Aí a letra C fala, né, em relação a não ter esse inchaço, tanto a letra C quanto a letra D. E no meu caso, vai ser a letra B aqui, tá? Então, 11 pontos aí. Agora, número 9, tá? Que é a última perguntinha, são 9 perguntas ali nesse questionário. Tá falando sobre a relação dos hematomas, os roxos. E é muito importante vocês entenderem que a gente tem uma fragilidade capilar, então você não precisa ter batido, ter um atrito na sua perna, no seu braço, para aparecer alguma mancha roxa, tá? Então, a pergunta é se suas pernas ou braços formam hematomas ou roxos facilmente. E a opção A é sim, minhas pernas e braços formam hematomas muito facilmente, eu nem percebo de onde veio. Essa é uma característica muito comum nossa. A outra opção é sim, minhas pernas e braços formam hematoma às vezes, tá? Com contato mínimo. E a outra opção é não. E no meu caso, gente, vocês vão até achar, mas então quer dizer que eu não tenho lipedema porque eu não formo hematomas. O meu caso aqui, ó, é 0. Realmente a letra C, porque eu não formo hematomas. É muito assim, situação muito específica. Então, eu não formo hematomas. Então, aqui eu tô somando 11 pontos. Aí, quando você vem aqui no resultado, na parte de baixo, o que você vai ver? De acordo com a sua pontuação, você vai ver a probabilidade de ser lipedema. Então, se você fez de 0 a 4 pontos, a chance de você ter lipedema, a probabilidade é de 0 a 25%. Se você respondeu ali positivo e somou 4 a 8 pontos, é de 25 a 50% de chance de ter lipedema. De 8 a 12 pontos, que é o meu caso, tá? Então, de 50 a 75% de chance de ser lipedema. E acima de 12 pontos é 75 a 100% de chance de ser lipedema. Então, aqui te traz uma probabilidade e é onde você pode, então, buscar um diagnóstico, né, por um vascular para confirmar o questionário, ou é onde você descarta, realmente é algo da minha cabeça, eu pensava que realmente fosse lipedema, mas não tem nenhuma relação. Então, esse questionário, ele é um questionário autoavaliativo, lembrando que ele não traz o diagnóstico, não é válido o diagnóstico, mas ele te direciona em relação à probabilidade de ser ou não, tá? E aí você vai fazer esse questionário e compartilhar lá o resultado para a gente poder avaliar direitinho lá com vocês, tá bom? Agora, antes de falar sobre os tratamentos para o lipedema, eu quero que você prometa para mim que jamais vai aceitar que alguém fale que lipedema não existe ou que você é obesa, muito menos vai aceitar alguém falar que está inventando uma doença para justificar que não consegue emagrecer, ok? Eu quero te falar um pouco agora sobre o tratamento do lipedema, que é dividido em 2, porém eles acabam se unindo. Então a gente tem o tratamento conservador, que consiste em uma alimentação específica, atividade física sem impacto, drenagem linfática, o uso de fitoterápicos, além do tratamento psicológico. Afinal, a gente é machucada por dentro. Quantas frustrações nós passamos e o sentimento de que somos diferentes? Isso afeta diretamente a paciente com lipedema. Mas pode ser também o tratamento cirúrgico. Ele não cura o lipedema. Afinal, o lipedema é de origem genética e mesmo tirando as células de gordura doentes, outras poderão se desenvolver após um gatilho. Por isso, ainda que você faça a cirurgia, que é uma lipoaspiração específica, extremamente cara e que, como toda cirurgia, pode trazer riscos e complicações sérias, ainda assim será preciso cuidar da alimentação para o resto da vida. Então, você percebeu que precisa aprender a se alimentar corretamente, independente do tratamento que escolher? Inclusive, recentemente eu tive uma paciente que tinha passado comigo logo que fez a cirurgia, mas que por vários problemas pessoais acabou deixando a dieta anti-inflamatória de lado. E agora, um ano após a cirurgia, ela retorna e infelizmente com as pernas maiores que antes da cirurgia. Ou seja, a cirurgia não te isenta da dieta anti-inflamatória. E por que, afinal, as dietas para emagrecer não resolvem o lipedema? Simplesmente porque ela foca no emagrecimento. Para tratar uma paciente com emagrecimento, o que a dieta precisa? Precisa de déficit calórico, ou seja, vamos imaginar que você gasta 2.000 calorias para manter o seu peso atual. Você terá que consumir menos para estar em déficit calórico. Então, vamos imaginar que você consuma uma dieta de 1.500 calorias por dia. Então, nós temos um déficit de 500 calorias por dia.
Quando você somar 7.700 calorias de déficit, você eliminará 1 kg de gordura. Mas aqui a gente não está falando do lipedema. E agora você já sabe que são gorduras diferentes. Quando a gente fala da dieta com restrição calórica, estamos falando apenas de restrição de caloria. Então, ainda que não seja saudável, essa paciente pode ter resultado mesmo comendo hambúrguer, tomando refrigerante, desde que ela esteja comendo menos e gastando mais calorias. Ou ainda, se você decide ter uma dieta com restrição calórica, porém saudável, você incluirá alimentos integrais, laticínios, e isso não funciona para o lipedema. Um exemplo na prática é que muitas mulheres fazem bariátrica, mas não emagrecem as pernas, justamente porque elas passam a ter uma redução na capacidade de ingestão, mas ao mesmo tempo o pouco que comem ainda é alimento inflamatório. Portanto, guarde, tratar o lipedema é qualidade e não quantidade. Pensando nisso, é difícil você passar fome como em outras dietas. Muitas vezes você acaba comendo até mais do que o normal. Por isso, a vida inteira tentamos diversas dietas sem sucesso, porque tentamos tratar a gordura do lipedema como tratamos a gordura da obesidade, e elas são totalmente diferentes. Então, ignorar o fato que nós, pacientes com lipedema, não respondemos com dietas para emagrecimento é literalmente dar murro em pontas de facas e viver frustrada para o resto da vida. A notícia boa é que nós, com lipedema, quando tratadas com o método correto, com uma dieta específica, temos resultados que eu costumo dizer fora da curva e em pouco tempo, quando comparado com uma paciente que não tem lipedema. Em 21 dias eu eliminei 7,2 kg. Para mim isso foi um super sucesso, eu não conseguia nem acreditar, eu não passei fome nem um dia. Eu já comecei a usar roupa que eu não usava mais. Eu já perdi muitos centímetros. Muitos. Ela era a minha luz no fim do túnel. Já foram 10 centímetros em cada coxa, 10 centímetros no quadril e 6 quilos. Graças a José, me sinto muito feliz com vários centímetros a menos. Nunca pensei que eu ia encontrar alguém que me ajudasse tanto. Quando eu comecei com o José, eu tinha 84 quilos. Agora eu tô com 72. Meus resultados foram divinos. Nem nos meus melhores sonhos eu teria um resultado tão expressivo como eu tive nesses 21 dias. Na balança eu perdi 3 quilos. Porém, eu perdi 8 centímetros no quadril, 5 centímetros na cintura, 5 centímetros na coxa, perdi 5 centímetros na panturrilha. Se eu não tivesse encontrado a Jo, se eu não tivesse começado esse protocolo, esse novo estilo de vida, realmente aconteceu o que o médico falou. Eu não iria mais andar. Na coxa, eu perdi 6 centímetros. Foi muita coisa, foi uma quantidade muito grande em 21 dias, coisa que eu nunca tinha visto antes. No quadril, eu perdi 3 centímetros. Eu perdi muitos centímetros de medida, o que fez com que a minha perna reduzisse e fez com que o aspecto da celulite também diminuísse. Flor, se eu fosse mostrar todos os resultados, a gente ia ficar por horas aqui. Mas acho que o mais importante é que você aprendeu muito nessa primeira aula. Então, você já sabe o que é lipedema, que é uma doença sem cura e progressiva e que você e eu precisamos de um tratamento correto. Aprendeu também a diferenciar lipedema de obesidade e de linfedema. Você aprendeu, inclusive, que devido à progressão da doença, podemos ter o lipolinfedema, que irá afetar diretamente a mobilidade dessa paciente. Aprendeu ainda porque a vida inteira tentamos várias dietas e porque elas nunca funcionaram. Afinal, estamos falando de tipos de gordura diferentes. E o mais importante é que você descobriu que jamais teve culpa e daqui pra frente não vai aceitar que ninguém te julgue por uma condição de saúde que você tem. Lembre-se sempre, você não está sozinha. No Brasil, estamos falando de 12,3%. Somos 8,8 milhões de mulheres com lipedema, ou seja, 1 a cada 10 tem lipedema e não sabe que tem. E na próxima aula nós vamos aprender de fato quais são as melhores dietas e por que elas são realmente eficazes para o tratamento do lipedema. Ela está imperdível. Eu preparei tudo com muito carinho. Agora que você assistiu essa aula até o final, eu quero que você deixe seu comentário aqui abaixo, contando o que você achou dessa aula. Eu quero muito ouvir de você e eu vou tentar responder todas vocês. Eu vou deixar aqui na descrição dessa aula e vou enviar lá no grupo do WhatsApp o questionário para você realizar a sua autoavaliação. Então corre lá, responde e me conta depois. Beijos e até a próxima aula.